Salve, salve! Seja bem-vindo. Este é o Momento Boa Nova. Sou Aldinei dos Santos, diácono permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito bem, desde já peço aí o seu like ou o seu dislike, que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber diariamente a boa nova, a boa notícia do Senhor. Muito bem, hoje 15 de abril, estamos continuando a reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, hoje nos versículos de 35 a 48. Muito bem, antes da gente proclamar o Evangelho, vamos pedir a graça de Deus nessa oração, que é a oração do dia. Ó Senhor, ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas, ou seja, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos, o texto é muito claro, tem várias reflexões, como sempre. A gente não pode, nem tem como nós discorrermos sobre todas as reflexões no texto. Por isso, eu sempre gosto de tirar um versículo, alguma palavra que me chama atenção. E hoje o versículo 45 me chamou muita atenção e eu gostaria de refletir sobre ele. Diz assim: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados, principalmente nós que estamos no início da caminhada, pelas várias dificuldades que temos, de compreender a Escritura Sagrada. Porque é muito complexo, os textos, principalmente do Antigo Testamento, são muito complexos, tem várias ideias, você tem que trazer várias
entender um pouco da cultura daquela época, tem que voltar no tempo para poder entender exatamente qual que era o momento, o que Jesus, ou o que o profeta, ou exatamente o que o autor do texto sagrado estava expressando naquele texto. Mas muitas vezes a gente esquece de que, em primeiro lugar, quem tem essa prerrogativa de fazer com que nós entendamos a sua palavra é o próprio Jesus. E aqui no texto é bem claro, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos, viram vários milagres, ouviu Jesus falando várias vezes sobre que ele iria ressuscitar ao 3º dia, presenciou inúmeros milagres estrondosos de Jesus e mesmo assim eles não conseguiam. Por quê? Porque não depende da nossa capacidade humana, do nosso intelecto humano, compreender só por nós mesmos as Escrituras Sagradas. Nós fazemos o nosso esforço, nós estudamos, nós refletimos, nós buscamos informações, até mesmo na história daquele tempo, nos vários momentos da história que está aí nos livros, nas enciclopédias, mas é necessário que antes de lermos as Escrituras, nós precisamos orar sobre elas. É necessário que nós solicitemos a Deus que Ele envie o seu Espírito, porque só Ele pode nos fazer compreender. Quando diz Jesus abriu a inteligência dos discípulos, é porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos dar essa capacidade de compreender com clareza as palavras de Jesus. Então, se você, meu irmão, está tendo alguma dificuldade, está tendo algum momento em que você não tem alguma palavra que você não está compreendendo, não se desespere, não desista de ler a palavra, não desista de folhear, de ir, principalmente a nossa igreja católica, ela é muito pedagógica, ela traz sempre, todos os dias, tem um texto que é a própria igreja, e a Igreja Universal reflete sobre esse texto. Então é um texto carregado de muita luz, porque a igreja inteira, não somente eu, você, mas o Papa, os bispos, todo o clero da igreja, e todos estão refletindo sobre aquele texto. E aquele texto traz uma mensagem de Deus. O próprio Espírito Santo vai soprar através daquele texto, como ele soprou para mim aqui agora, quando eu estava aqui refletindo sobre o que queria dizer. Hoje, me saltou aos olhos esse versículo 45, e aí me veio toda essa reflexão. É assim que Deus age conosco. Ele mostra o caminho, Ele mesmo tem a sua dinâmica própria. Por quê? Porque é Ele que nos conduz. É o Senhor que nos conduz a cada dia e em cada momento. E para todas as questões da nossa vida, o Senhor tem uma palavra. Por isso é importante que nós nos debrucemos sobre a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento diário. Então, hoje, fica para você essa reflexão, para que você possa não desistir nunca de estar sempre em contato com a palavra de Deus. E aquilo que soltar, aquele versículo, aquela palavra que saltar aos seus olhos, debruce sobre ela, pergunte a Deus o que Ele está querendo dizer, para que assim você possa ir crescendo na sua fé. Olha só, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine sempre sua mente, sua inteligência, para que você possa sempre estar se dobrando e se alimentando da palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.